Pessoal, vamos à nossa aula sobre radicais alquila. Radicais alquila é a designação que nós damos para pedaços de uma cadeia principal que não estão participando justamente desta cadeia principal. São as ramificações ou radicais. Cada um dos radicais apresenta uma nomenclatura que condiz com a contagem de carbonos que nós aprendemos. Vamos imaginar aqui que estes são pedaços de cadeias que eu vou enfiar dentro de alguma cadeia principal. Portanto, aqui eu tenho pedacinhos de ramificações soltas que vão fazer parte da estrutura da minha molécula. O primeiro radical é o radical metil, em que met indica um carbono e il a terminação para radical. Este exemplo, onde tem CH3 com um tracinho, indica para nós justamente isso, que esse tracinho vai se ligar a alguma coisa. Ainda não está feita a ligação com outro carbono. O mesmo acontece aqui embaixo. Nós temos dois carbonos, por isso et, e a terminação il, por conta desse finalzinho que não apresenta ainda a ligação com alguém, mas vai ser feita. Propil, três carbonos, uma sequência e uma terminação que se ligará à cadeia principal. Por fim, isopropil, que é um nome específico para essa estrutura, onde nós temos dois carbonos de forma igualitária. Eles apresentam-se como uma ponta dupla de um carbelo, costumo brincar, né? Ponta dupla, três carbonos. A estrutura de uma ponta dupla, mas tem três carbonos. Isopropil. Nesta primeira molécula aqui, eu gostaria de mostrar como fazer a análise e identificar esses radicais. Nós temos aqui alguns carbonos que eu vou deixá-los mais evidentes. Olha só, 1, 2, 3, 4. Essa sequência seria a minha cadeia principal. E logo aqui embaixo eu tenho um CH3, ou seja, um radical metil. A cadeia principal apresenta seus hidrogênios, que agora eu vou colocar CH3, aqui CH2, aqui CH e aqui CH3. Essa estrutura, com essa cadeia principal de 4 carbonos, tem um nome, but, butano. Porém, o radical metil que aqui se apresenta, ele está anexado a um carbono que tem uma numeração, e eu preciso indicá-la. Não vou começar a numeração a partir do carbono CH3 da esquerda, mas sim o CH3 da direita. Começando ali com 1, você cai no segundo carbono que tem a estrutura CH3, dando assim o menor número ao grupo radical metil. 2 metil butano. Essa seria a sua nomenclatura. No próximo exemplo, nós temos uma sequência que parece um pouco bizarra, mas é importante você fazer as tentativas. Vamos imaginar aqui que eu coloque este carbono como sendo o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto carbono. 5 carbonos enfileirados, isso nos dá uma sequência grande até de 5 carbonos. Mas olhe o que sobrou. Temos radicais. Temos um radical aqui em cima que parece um metil e temos um outro radical que se assemelha ao isopropil. Bem complexo, bem mais difícil. Vamos tentar uma outra possibilidade. Começando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que desta maneira você tem alguns radicais sobrando. E uma estrutura um pouco mais simplificada nos radicais. Infelizmente, nessa hora, a escolha da cadeia principal ela vai muito por tentativa e erro. E aqui nós temos radicais mais simplificados. Um metil aqui em cima, outro metil ali. E aqui temos CH2, CH3, o que se refere a um etil. A quantidade de carbonos é 5, portanto nós temos que designar isso como pente, ligação simples an e do carboneto. Agora, quais são os radicais? Temos 2 metil e um etil. Nós temos que colocar uma ordem, essa ordem é alfabética, etil vem primeiro de metil e dimetil, pois são 2 radicais metila.
Aqui você pode se perguntar a respeito da letra D, que na ordem alfabética vem antes do E. Infelizmente, na química orgânica, o que é colocado em ordem alfabética são as primeiras letras do radical original. Então, E vem antes de M, etil, metil. E a posição deste etil está bem no centro, ou seja, está no terceiro carbono dessa história, 3-etil. Supondo a numeração a partir do carbono da esquerda até a direita, não vai ter problema nenhum. 2 para o metil, 4 para o outro metil. Isso nos dá, então, 2,4 dimetilpentano. Essa seria a estrutura do meu molécula 3-etil, 2,4-metil. Vamos terminar aqui colocando os hidrogênios, né? Eu não quis colocar para deixar mais claro a cadeia principal dos radicais. Lembrando, né, a escolha da cadeia principal é um grande problema nessa matéria. Tentativas e erros acontecerão. Por fim, este último exemplo, onde nós temos uma cadeia longa, não tão difícil, em que nós devemos começar pela dupla. E isso me obriga a colocar a numeração 1 naquele primeiro carbono. De certa forma, isso facilita nosso raciocínio, porque uma vez que a dupla pede a numeração menor, os radicais vão se virar com a numeração que sobrar. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. É um X, ligação dupla em hidrocarboneto. Neste momento, é importante você já designar um hexeno, pois já a numeração da dupla pede esta especificação, e aí sobrou apenas a posição do nosso radical que está aqui em cima, que é um radical metil, em que se encontra na posição 3, 4, 5. Então nós temos aqui 5-metil, 1 hexeno. Com isso eu mostro a importância e a hierarquia, né, neste caso, das duplas. Elas predominam em relação ao radical. Preenchendo aqui finalmente com os hidrogênios. Eu espero que todos tenham compreendido e recordado alguns conceitos. Façam os exercícios, tirem as dúvidas, me procurem e bora lá estudar. Um abraço, até a próxima.